meio milhão de infectados e 30 mil mortos. No ranking mundial, o Brasil está apenas atrás dos Estados Unidos, que, veja bem, registraram quase 1 milhão e 800 mil casos positivos e quase 104 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Os protestos antirracistas provocados pelo assassinato do segurança George Floyd por um policial em Minneapolis entraram no 6º dia nos Estados Unidos. O fim de semana ele foi marcado tanto no Brasil como nos Estados Unidos por protestos que levaram de fato milhares de pessoas às ruas. Nos Estados Unidos, pelo menos 40 cidades americanas adotaram o toque de recolher. Donald Trump acionou a Guarda Nacional para conter os manifestantes que cercavam a Casa Branca. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, a presidência oficial do presidente do país ficou às escuras. A gente vai ver um momento em que as luzes da Casa Branca, cercada por manifestantes, são apagadas. Dá uma olhada. Essas são imagens, então, de protestos que aconteceram em várias cidades dos Estados Unidos e agora, ao final, a Casa Branca apagando as luzes, com ali cercada ali por manifestantes que participam desses protestos antirracistas. Em Brasília, a gente volta aqui para o Brasil agora. Em Brasília, na madrugada de domingo, o Grupo 300 pelo Brasil protestou em frente ao Supremo Tribunal Federal. Empunhando tochas e com máscaras, esse grupo gritou palavras ofensivas contra a Corte e ministros. Vamos dar uma olhada. Viemos cobrar! Viemos cobrar! O STF não vai nos calar! Viemos cobrar! Viemos cobrar! O STF não vai nos calar! Viemos cobrar! O STF não vai nos calar! Careca, togado! Alexandre descarado! Careca, togado, Alexandre descarado! Careca, togado, Alexandre descarado! Careca, togado, Alexandre descarado! Viemos cobrar! Viemos cobrar! O STF não vai nos calar! Careca, togado, Alexandre descarado! Careca, togado, Alexandre descarado! Careca, togado, Alexandre descarado! Viemos cobrar! O STF não vai nos calar! Como você viu, quem esteve à frente desse protesto é Sarah Winter. Ela é alvo dos inquéritos das fake news e da operação da Polícia Federal, que resultou na busca e apreensão de celulares e computadores, inclusive os dela foram apreendidos. No domingo de manhã, Jair Bolsonaro participou mais uma vez de manifestações antidemocráticas na Praça dos Três Poderes. Depois de sobrevoar a área de helicóptero na companhia do ministro da Defesa, o presidente se aproximou de seguidores e andou a cavalo.
e mandou de Moraes a minha casa feito bar. Também neste domingo, torcidas organizadas foram às ruas pela democracia e contra Bolsonaro. Várias capitais do Brasil registraram protestos. O maior deles em São Paulo foi o único que terminou de forma violenta por conta da reação de bolsonaristas e da polícia militar. A gente vai ver como foram esses protestos pelo Brasil. Dá uma olhada. Só mostrei, que bater! Vai fazer merda de lugar. Fascista é você, ó. Você é fascista, ó. Ela pode andar com esse taco de vez? Ô, isso é arma branca, policial. Policial, ela pode andar com esse taco de vez? Acabou a mortandela! Olha isso! Acabou! Você viu agora ao final principais momentos desse protesto que aconteceu em São Paulo e com cenas, vídeos, inclusive, que rodaram nas redes sociais, bastante compartilhados. Sobre tudo isso, sobre aspectos dos Estados Unidos e aqui do Brasil também, a gente conversa agora com Silvio Catiabava, sociólogo e diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bem? Tudo certo também, Silvio. As segundas são sempre bastante movimentadas por conta do que tem acontecido nos domingos, né? E agora tudo isso se soma essa ebulição nos Estados Unidos. O país passa por esse momento de ebulição por conta dos protestos antirracistas a partir do assassinato de George Floyd, um segurança que foi assassinado pela polícia nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente viu, então, protestos em várias partes do país, principalmente aqui em São Paulo, com repressão por parte da Polícia Militar. E lá em Brasília, Bolsonaro, mais uma vez, participando também de atos, então, antidemocráticos que pedem fechamento de Congresso, do STF e intervenção militar. Qual a sua avaliação sobre esse momento que passamos, tanto nos Estados Unidos, com tudo isso acontecendo, como aqui no Brasil? Porque, inclusive, há conexões, né, Silvio? Há conexões, Thalita, é verdade. Talvez valesse a pena a gente voltar um pouco nesse cenário internacional para tentar compreender qual é o pano de fundo, vamos dizer assim, desse processo todo, né? O que eu vejo como uma questão central aí é que está sendo desvendada a desigualdade. E a desigualdade que se funda na discriminação do negro, na discriminação da mulher, na discriminação dos pobres, que são criminalizados,
né? Então você veja, por exemplo, se nós voltarmos um pouco antes, 2005, em Paris, né, a polícia também é muito dura ao revistar, checar documentos com os jovens negros pobres que moram na periferia. Quando 3 deles estavam voltando para casa e viram que ia ter uma batida policial, né, eles fugiram da batida e se esconderam numa estação de retransmissão de eletricidade. 2 desses jovens foram mortos eletrocutados aí, o outro se queimou muito, né? E isso deu uma reação parecida com essa que nós estamos vendo agora nos Estados Unidos, onde realmente a população periférica, não aguentando mais essa opressão policial, né, essa discriminação, essa perseguição, ela se revolta, né? E no caso de Paris, os jovens saíram às ruas, queimaram 8.970 carros em Paris, né? É uma tradição, inclusive, dos protestos lá. Tocaram fogo em alguns imóveis, quebraram lojas, saquearam, né? Foi uma revolta que deixou muita gente surpresa. A Prefeitura de Paris deu um estado de emergência, decretou para isso, né? E aí você vê de novo, quer dizer, a discriminação do racismo se impondo como uma forma de conter demandas sociais, de conter outras formas de expressão. Aconteceu a mesma coisa, né, em Londres, em 2011, quando o Mark Douglas, que era um negro, né, que estava voltando para casa, foi assassinado pela polícia dentro de um carro. A polícia deu um tiro nele e matou ele dentro do carro, né? Quer dizer, e aí também milhares foram às ruas, né, em Londres, em Birmingham, né? Houve 5 mortes, milhares de detidos. E, de novo, quer dizer, são esses moradores da periferia, no caso, né, oriundos do norte da África, né, que são discriminados também, né, e que se viram cotidianamente violentados pelo tipo de perseguição e violência, truculência da polícia. É a mesma coisa que aconteceu agora nos Estados Unidos, com o assassinato do George Floyd. A gente viu aquela fotografia que escancarava o racismo. Parecia que aquele policial com o joelho no pescoço do George estava mostrando um troféu, né? E isso, de novo, né, revoltou uma população que já não aguenta mais esse tipo de discriminação, né? Tanto é que houve toque de recolher em Nova York, em outras cidades também e tal. Mas você não pode esquecer que esse negócio está acontecendo num cenário em que nos Estados Unidos, por exemplo, tem 40 milhões de desempregados nesse momento, né, que é o fruto da crise, né? Antes de falar para o Brasil, eu queria dizer assim, esse tipo de comportamento, esse tipo de situação em que a desigualdade se torna uma coisa absolutamente intolerável, é o modelo de sociedade que permite que surjam os bilionários, né, de um lado, né, que 8 bilionários, por exemplo, no mundo, tenham a mesma riqueza que a metade mais pobre da humanidade. É isso que não está dando mais para conciliar. Essa forma truculenta, violenta, não é? Que é tratado o pobre, discriminado no seu gueto, sem direitos. Né? No Brasil, essa situação é de longa data. Quer dizer, a forma de como a polícia entra nas favelas e mata gente lá dentro, né, é pior, inclusive, do que essas formas de tratamento nos países que eu citei, né? E nós temos aqui alguma coisa como 45 mil jovens negros mortos por ano. 75% de todas as mortes violentas, que somam 60 mil mortes por ano. Para você ter uma ideia de comparação, né, toda a guerra do Vietnã, em toda a guerra do Vietnã, morreram 58 mil americanos. Aqui, num ano, morrem 45 mil jovens negros, violentados. Quer dizer, é uma ação de perseguição, é uma ação de discriminação,
é uma ação para colocá-los no seu devido lugar na sociedade. Um lugar em que, por exemplo, o negro ganha 40% menos que o branco na mesma função. Um lugar em que a mulher recebe menos que o homem. Né? Um lugar em que as periferias não têm os serviços públicos que a região central tem, onde está faltando água para higienizar as mãos na pandemia. Né? Então, o que nós estamos vendo, na verdade, não é um conflito só étnico, de defesa dos direitos dos negros. É um conflito que espelha a desigualdade, e é essa desigualdade que precisa ser superada. Não é? E não ajuda nada o comportamento do presidente Jair Bolsonaro. E, inclusive, esses 300, que não são 300, são algumas dezenas que fizeram essa manifestação na frente do Supremo, né? É muito impressionante, porque eles se declaram armados. A própria Sarah Winter disse num depoimento, não, nós temos algumas pessoas que estão armadas, mas é para autodefesa, e fazem um acampamento no centro do poder, em Brasília, e são tolerados. Não é? Quer dizer, imagine se esses 300, que não são 300, fossem do PT e tivessem armados. O que ia acontecer ali? No mínimo, seriam qualificados de terroristas. Né? E as manifestações de domingo, na Paulista também, me preocupam pelo seguinte sentido. Né? De um lado, é uma grande satisfação ver uma mobilização em defesa da democracia e da cidadania. E parece que realmente essa hashtag Somos 70%, que foi lançada pelo Eduardo Moreira, economista, né, que atingiu os trend topics aí do Twitter, até internacionalmente, ela acordou, num certo sentido, né, ou acompanhou um despertar, onde você vê a resistência aos bolsonaristas em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, agora em São Paulo, né? E a gente vê, de fato, que são grupos muito pequenos os bolsonaristas. Né? Não chegam a esses 30% nem pensar. Talvez 8%, 10% da população. E eles não podem continuar determinando a pauta do conflito. Nem mesmo, né, esse noticiário, por exemplo, em que nós damos destaque à manifestação em frente ao Supremo, desses 300, ela mereceria esse destaque, porque, de fato, é um grupo muito pequeno. Só é importante porque está sendo tolerado e, às vezes, até estimulado por esse governo. Não é? Então, eu penso assim, quer dizer, nós estamos num cenário em que a tolerância da população está diminuindo, nós estamos vendo uma angústia com relação à fome chegando na periferia e nas favelas, com relação à violência. A truculência da polícia no Rio de Janeiro é mais intensa durante a pandemia nas favelas do que era antes. É incrível isso, não é? Mas pode indicar também que a Polícia Federal, a Polícia Militar estejam se transformando em polícias políticas, o que é muito preocupante, porque reprimiram, vamos dizer assim, eu ia falar atacaram, reprimiram as manifestações na Paulista apoiando os grupos bolsonaristas contra os defensores da democracia. Isso não é papel de polícia nenhum. Né? Isso é facção, isso é milícia. Né? E nós não podemos assistir, assim, sendo só manifestos, essas manifestações que são de agressão à Constituição, à democracia, à nossa liberdade. Né? Daqui a pouco seremos nós que seremos agredidos. Né? Então eu vejo com muita satisfação, né, que há uma manifestação nas ruas, apesar da pandemia, com coragem, enfrentando os bolsonaristas, né, que não são em grande número, mas que fazem um auê que estava sendo um destaque. Parecia que eles eram muito maiores. De fato, não são. Os democratas são mais de 70% e procuram agora ocupar esse espaço proporcional à sua representatividade. Silvio, sempre um prazer te ouvir. Muito obrigada. Até a semana que vem. Um beijo grande para você. Muito obrigado. Um beijo para você também. Até logo.